Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, mais uma vez, eu disse que queria gravar um vídeo pra vocês contando a minha história e hoje é o dia desse vídeo. Então se preparem, porque vem muita coisa por aí, tá? Pra você que é novo, seja bem-vindo ao meu cantinho, ao nosso cantinho, e pra vocês que já estão inscritos aqui, fiquem à vontade. Bom, gente, vamos lá. Hoje eu vou contar um pouco da minha história. Quando eu comecei a ter ansiedade, tá? Vou tentar resumir para não ficar um vídeo muito longo. E se eu perceber que o vídeo for ficar longo, vamos fazer parte 1 e parte 2, tá? Mas vamos tentar fazer o negócio fluir. Bom, minha história com ansiedade, gente, começa em 2016, tá? Em dezembro de 2016, eu tive minha primeira crise de ansiedade. E... ai, desculpa, usei uma... Então, em dezembro de 2016 tive minha primeira crise de ansiedade e no vídeo das perguntas eu respondi uma pergunta quando me perguntaram quando eu tive a crise, como é que foi. E eu contei que eu estava na minha casa, gente, não tinha acontecido nada, tava tudo normal, não tive nenhum trauma, nada assim que pudesse me tirar das estribeiras. Simplesmente estava em casa, meu marido tinha acabado de operar e uma cirurgia simples de pedra vesícula. Tinha operado e tava em casa, meu primo tinha ido lá visitar a gente tava conversando, tudo no sofá. A única coisa que eu me lembro, gente, que me marcou muito nesse dia foi que foi bem naquele dia do velório do pessoal da Chapecoense. Isso é a única coisa que me marca muito nesse dia. E a gente tava assistindo, comentando, né, sobre tudo que aconteceu, que os meninos gostam muito de futebol, e a gente tava assistindo lá. E aí eu levantei, fui em direção ao meu quarto, que tinha um corredorzinho, na antiga casa onde eu morei, e me deu um estalo, assim, uma coisa subiu, não sei. Comecei a sentir uma coisa muito estranha, uma sensação estranha. E bateu um desespero, foi um desespero. E eu só, quando bateu esse desespero, eu fui pro meu quarto, peguei uma bolsa onde tava minha carteira, e com minha carteira do hospital, identidade, falei assim pro meu primo: Marcos, me leva pro hospital, eu tô passando mal. E aí, ele não entendeu nada, porque falou assim, como assim, né? Tipo, ai, que doida. Porque eu tava bem. E aí ele, mas o que tá acontecendo, Sá? Eu falei assim, não sei, meu coração tá muito acelerado, eu tô passando mal. E a gente mudou totalmente o ambiente. Parecia que, nossa, gente, foi uma coisa muito estranha. E aí, nessa, eu falei pro meu marido, a gente vai deixar você na casa da minha sogra, porque ele não podia ficar sozinho, né? Ele tinha, sei lá, 2, 3 dias de cirurgia. E a gente vai deixar você na minha sala com meu filho pequeno. Meu filho devia estar com 3 anos, se eu não me lembro, se eu não me engano. E a gente vai deixar você lá e o Marcelo me leva pro hospital. Beleza, pegamos, deixamos ele lá, eles não estavam entendendo nada, deixaram ele lá. E nesse caminho até o hospital, gente, eu passei muito mal ainda. Eu comecei a sentir os braços formigarem, eu comecei a sentir o coração disparar, eu comecei a sentir um formigamento no meu rosto. Foi uma coisa muito estranha. E meu coração acelerava e parecia que ele ia... De tanto que ele tava batendo forte, ele ia parar a qualquer momento. E aí, nesse caminho todo do hospital, eu falava, Marcos, acelera que eu não tô aguentando, eu não tô aguentando. E aí chegamos no hospital. Logo que chegou, o estado que eu estava, o segurança logo me colocou na cadeira de roda e me levou pra triagem. Na triagem fizeram os coisas que fazem lá rápido. Tava tudo certo, saturação, coração, tudo normal. Assim, né? Dentro do possível normal. Só que eu tava muito nervosa. E ali eu já cheguei e não conseguia respirar. Eu ficava puxando o ar e não conseguia respirar. Foi uma sensação bem horrível. E como o pessoal viu aquilo, meu primo já mandaram meu primo fazer minha ficha, porque ninguém estava entendendo também o que eu tava passando. E me levaram direto pra sala da médica. Nem esperei senha nem nada. E aí na sala da médica, uma médica, nossa, super boazinha, ela bem calma, eu lembro até hoje, o japonês assim, bem baixinha, falou assim, o que tá acontecendo? E eu expliquei pra ela o que tinha acontecido. E aí eu, na minha cabeça doida, um dia antes tinha tido uma confraternização na antiga empresa onde eu trabalhei. E lá, eu não bebo, gente, não bebo nenhuma bebida alcoólica. Só que eu tinha misturado Coca-Cola com
energético. E ela falou assim pra mim, você bebeu alguma coisa? O que você tá sentindo? Eu falei tudo que eu estava sentindo. E chorando muito, porque eu falava, eu não consigo respirar, me ajuda, me ajuda. E ela já tinha escutado o coração, o pulmão, e ela falou assim, Amara, tá tudo normal, calma, respira. Ela falava, respira, respira. Você bebeu alguma coisa? Você teve algum trauma? Ela fez todas as perguntas que hoje eu sei que eram direcionadas para saber se eu tava tendo uma crise de ansiedade. E aí eu falei, não, a única coisa que eu bebi foi ontem na festa da empresa, eu bebi coca com energético misturado, só isso. E será que foi isso? E eu já pensando que era isso, que eu tava tendo um ataque do coração. E eu falava, meu coração tá muito acelerado, doutor, eu não consigo respirar, me ajuda. E eu me tremia, gente, eu me tremia toda. Foi muito tenso. E aí ela falou, não, calma que isso não tem nada a ver. A única coisa que pode ter te deixado ontem foi bem elétrica, mas não tem nada a ver. Calma, fica tranquilo que não tem nada a ver com o energético. É a coca que você tomou. E aí nessa ela falou, olha, eu vou te levar lá pra enfermaria, vou pedir exame, vou pedir eletro, vou pedir vários exames de sangue, de urina. Tenta respirar, você tá muito, você tá ficando desesperada e isso tá fazendo você não conseguir respirar melhor. Fica calma, vai dar tudo certo, você tá bem. E ela falava isso pra mim, então ela foi me tranquilizando. E ela me levou, né, ela e meu primo na sala, e meu primo, tipo, olhando assim, eu falava, me ajuda a todo momento. E ele tava assim, calma, né? Ele só falava assim, algumas vezes, calma. Só que ele tava muito assim, assustado, porque ninguém tinha me visto daquele jeito. Nem eu sabia o que estava acontecendo. E aí ela pegou, me levou pra. Carro passando, gente. Isso aí gosta de barulho. Desculpa. Voltando. Então eles me levaram pra enfermaria. Na verdade, logo que eu cheguei lá, as enfermeiras já me levaram pra fazer o eletro. Só que eu me tremia muito. A minha carne tremia muito. Era uma coisa muito estranha. Não era. Era uma coisa involuntária. Tremia a carne. Eu não conseguia nem ficar parada pra fazer o exame. A enfermeira que falou comigo: olha, você tem que ficar parada, senão o exame não vai sair certo. A gente não vai conseguir o resultado que a gente precisa saber. O que tá acontecendo com você. Não, eu falei, eu não consigo. E nessa hora, na minha cabeça, gente, eu só pensava, eu vou morrer. Eu tô morrendo. Eu vou morrer. Resumindo, fizeram os eletros, fizeram todos os exames. Depois que eu fiz o eletro, me levaram pra enfermaria, me deram alguns medicamentos, me deram um calmante lá. Eu sei que eu tomei um direto no bumbum. Não me lembro qual que era, gente, porque na verdade na hora eu não tava nem. Eles falavam os medicamentos que eu tava tomando, mas eu não entendia nada. E me colocaram sentada lá na poltrona, me colocaram com um respiradorzinho pra ajudar, né, na minha respiração, tudo. Ficaram todo o tempo monitorando minha pressão, tudo, tava tudo normal. E me fizeram inalação pra ajudar a expandir mais a questão pulmonar, essas coisas. E fiquei lá, gente. Aí nessa hora que o meu primo foi lá, e a gente foi fazer um raio-x, me levaram. Fizeram todos os exames. Todos os exames que você pode imaginar. Me levaram pra fazer um raio-x. Eu fui fazer esse raio-x, meu primo me acompanhando, ele falou, Sam, o que tá acontecendo? Eu falei, eu não sei, Marcos, eu sei que não tô bem. E nessa hora eu já tava um pouquinho melhor por conta do calmante que eles tinham me dado, né? E aí, nessa hora assim, falei pra ele, liga pro Danilo, pede pra ele avisar meu pai e minha mãe o que tá acontecendo, que eu não sei ainda, só falar que eu tô no hospital. E aí ele entrou em contato com as pessoas, né, que eu pedi. E aí eu voltei pra sala lá de enfermagem, na enfermaria, que eu continuei tomando os medicamentos. E eu lembro que eu mandei uma foto pro meu pai, com um respirador assim. E ele falou, o que tá acontecendo? Eu falei, pai, eu não sei, estão fazendo os exames e tal. E, resumindo, gente, eu entrei no hospital por volta de 1h, 2h da tarde. Fui sair de lá 11 e pouca da noite. E o laudo que a médica me deu na minha mão, ela foi bem tranquila. Já era uma outra médica, já tinha trocado o plantão. Falou, Samara, a gente fez todos os exames, seu elétrico tá ótimo. Seus exames de sangue, a gente fez até um exame de sangue que verifica se tem algum problema no coração, se tem algum problema nos pulmões, se teve algum tipo de infarto, essas coisas. Tudo bem detalhado. Samara, seus exames estão ótimos. Não tem nada nesse raio-x. Fisicamente falando, tá, Samara? Você tá bem. O que acontece? Aí ela já, até no papel já tava escrito assim, olha, você teve uma crise de ansiedade, tá? Daí ela fez as mesmas perguntas que a médica no início tinha me feito. Se eu tinha sofrido algum trauma, se eu tinha passado algum nervoso recentemente, se, sei lá, se eu tinha passado muito
um estresse muito grande. E eu falei, não aconteceu nada. E aí eu contei pra ela, eu só tava assistindo TV em casa com meu marido e meu primo. Eu não sei se foi o vídeo não, reportagem da Chapecoense e tal. Ela falou, Samara, pode ser qualquer coisa, mas assim, eu vou te encaminhar pra um especialista. Tô te dando uma guia aqui, tá? Pra você passar direto com o psiquiatra. E tava lá, crise de ansiedade. Eu falei, não, tudo bem, ela vai pra casa, tenta descansar. Quando você tiver essas crises, né, da questão da respiração, tenta respirar pausadamente. Me mandou pra casa. Sem nenhuma receita, gente, porque não tinha o que fazer. E eu fui pra minha casa, né? E chegando em casa, eu lembro só de eu sentar no sofá, do lado do meu marido, assim, né? E chorar muito, chorava muito no colo dele. Eu falava assim pra ele, que a todo momento eu pensava que eu ia perder todos eles, que eu ia perder meus pais, que eu ia perder minhas irmãs, que eu ia perder meu filho, que eu ia deixar eles. Era só o que eu conseguia pensar. Foi muito tenso. Aquela noite, assim, pra dormir. Eu nem me lembro de verdade hoje como é que eu dormi aquela noite. Eu não tenho lembranças disso. Aí eu sei que no outro dia eu fui trabalhar, né? Que isso aconteceu num domingo. No outro dia eu fui trabalhar. Eu lembro que eu conversei com um amigo meu lá no serviço. Foi a única pessoa que eu lembro de ter contado, assim, que era uma pessoa muito próxima minha lá. E eu contei pra ele o que tinha acontecido. E aí ele falou, nossa, mas que estranho, né? Uma coisa assim do nada. Eu falei, não sei, eu sei que eu tive isso. Eu falei, não quero que você fale pra ninguém, porque eu não sei o que eu vou fazer agora. Eu tenho encaminhamento no médico, eu vou pensar o que eu vou fazer. Ele falou, você tem que marcar. Eu falei, não, eu vou ver certinho. E aí, gente, chegou a questão, né? Bom, minha mãe me ligou perguntando o que tinha acontecido. Eu expliquei pra ela, mais ou menos. E aí veio a questão. Samara, isso é falta de Deus. Você tá precisando ir mais na igreja. Você tá precisando, né? Você não tá indo direito nos cultos. E não sei o quê. Bom, gente, pra quem não sabe, eu sou cristã. Frequento uma igreja evangélica. E naquela época eu tava um pouco assim, eu tava muito atarefada com as coisas do serviço e eu não tava pegando muitas responsabilidades na igreja. Tinha dia que eu não conseguia ir na igreja, nos cultos de domingo, sexta, o que fosse. E eu tava fazendo faculdade na época também. Tava uma correria minha vida. Só que, cara, aquilo nunca me afastou de Deus. Entendeu? Eu nunca deixei de amar Deus ou ser de Deus por conta disso. Então quando ela falou aquilo, nossa, aquilo veio assim horrível. Foi assim. Eu falei, caramba, a pessoa que eu esperava que me apoiasse falou isso pra mim, né? E aí eu fiquei pensativa. Eu não sei o que eu vou fazer. E aí ela falou também mas agora, que eu falei que tinha que ir num psiquiatra, ela falou, mas aí você vai ter que tomar remédio, você vai ficar dependente do remédio, se tiver que tomar, igual, né, a gente sabe que tem gente que fica dependente de remédio, e na hora que eu falei, mãe, eu não sei o que vai acontecer, mãe, não sei, eu tenho que ir no médico, e só o médico vai poder me falar o que vai acontecer. E aí, gente, nessa hora eu parei. Você. E aí, gente, nessa hora eu parei, falei, quer saber? Não vou procurar médico. Erro horrível que eu fiz, tá? Não vou procurar o médico, não vou, deixa, vai passar e tá bom. Só que assim, gente, eu fui trabalhando nessa semana e esse meu amigo da época conversava muito comigo e ele começou a perceber as horas que eu tava tendo um pouco dessas crises. Era assim, principalmente eu lembro na hora do almoço, que às vezes a gente ia pro refeitório pra comer e eu lembro que uma hora ele tava falando comigo e começou a sumir tipo a voz dele. Parecia que ele não tava, porque eu não tava ali naquele lugar. E aí o meu coração começava a acelerar e eu falava pra ele assim, vamos descer, que eu tô com muita falta de ar aqui, tá muito fechado, eu não tô conseguindo respirar. Vamos andar. Aí a gente desceu, ficamos na recepção sentado. E ele falava assim comigo e eu ficava assim, fala comigo, conversa comigo, outras coisas pra distrair minha cabeça, porque eu tô passando, acho que eu tô tendo uma crise. E ele super entendeu, conversou comigo, conversou um monte de coisa, nada a ver. E aquilo foi me acalmando. E aí eu voltei a trabalhar e tudo. E foi passando os dias, gente. Passando os dias, passou os meses, virou o ano. Aí chegou. Eu lembro que chegou mais ou menos fevereiro. Aí eu comecei a ficar muito desanimada no meu trabalho. Muito desanimada. E eu já estava na empresa ia fazer 6 anos. E é uma empresa que eu amava trabalhar.
Gente, é uma empresa que eu sou muito grata. E eu comecei a não gostar de estar ali. Eu não estava conseguindo me sentir mais parte daquele lugar. E coisas pequenas que nunca me irritaram, gente. Pra quem não sabe, eu sou vendedora, eu sou consultora comercial. Trabalho na área de vendas desde sempre, desde que eu me conheço. E eu cresci ali naquela empresa, cara, de telefonista até onde eu tava. Eu tava ali no cargo onde eu sempre sonhei. E aquilo começou a me trazer tristeza. E eu, nossa, eu ia trabalhar, aí eu ia trabalhar chorando, porque eu não me sentia mais, não sentia prazer naquilo que eu tava fazendo. E eu comecei a conversar com esse amigo, falando pra ele, eu vou pedir pra me mandar embora, porque eu não tô conseguindo, eu não tô rendendo. Eu lembro que teve um mês, não se lembra se foi janeiro ou fevereiro, que eu fiz eu bati minha meta e vendi mais ainda do que tinham colocado na minha meta. Cara, foi o meu melhor mês que eu tive, desde que eu tinha virado consultora. E, cara, nem aquilo tava me satisfazendo, eu tava ficando muito mal. E aí eu comecei a perder o desejo por trabalhar. Eu não queria estar ali, eu me sentia mal, toda vez que eu ia trabalhar eu me sentia mal, mas não era, gente, não quero que vocês entendam, não era culpa das pessoas que estavam lá, não era culpa de ninguém que estava lá, eram os meus sintomas voltando de outras formas. E, nossa, eu lembro que eu conversei muito com esse meu amigo, ele falou, sabe, pensa muito, se você tem certeza que quer fazer isso, nossa, tem certeza? Pensa bem. Aí eu falei, não, eu tenho certeza, eu não quero mais. E eu fui conversar primeiro com o meu gerente e falei pra ele o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, das minhas crises e tudo mais. E junto com o meu coordenador na época. E eles super, assim, entenderam. Só que eles não queriam que eu saísse. Eles falaram, Samara, a gente não tem nem motivo pra te mandar embora. Eu não tenho motivo pra te mandar embora. Eu não quero desligar você. Pensa um pouco, né? Pensa na sua família, pensa que você tá estudando, no seu filho, no que, né, no que você quer, tal. Mas assim, gente, tentando me aconselhar realmente a ficar ali. Só que eu não via mais brilho. A Samara que existia antes da ansiedade não existe. Ela deixou de existir. E isso foi uma coisa que outras pessoas começaram a perceber. Sabe? Pessoas que sempre me viram. Gente, eu sempre fui muito falante. Eu sempre fui de rir, de brincar. Nossa, tudo era piada. Eu sempre fui muito dada, assim, sabe? E, tipo, eu não tinha mais isso. A Samara que fazia essas coisas não fazia mais. Sabe? Eu tava desgostosa de estar ali, sabe? Nossa, foi um período tão triste. Porque, assim, eu comecei a pensar que eu já, na verdade, já tinha tomado a decisão que eu não queria mais estar lá. E aí foi quando eu falei com o meu gerente de novo, falei pra ele, olha, é o Felipe, né? Falei, Fê, eu não consigo mais. Eu tinha começado, aí, gente, nessa época, deixa eu explicar, né? Que eu não contei. Eu cheguei no mês de março, mais ou menos, eu passei com uma psiquiatra, marquei uma psiquiatra, passei nessa psiquiatra. Ela me receitou um medicamento, tá? Isso antes de eu tomar a decisão. De ter conversado com ele pra realmente falar que eu queria que ele me desligasse. Eu passei numa psiquiatra, ela me passou um medicamento, me pediu pra fazer terapia, pra procurar uma psicóloga e fazer terapia. E quando eu saí com a receita daquele medicamento na mão, eu falei, meu Deus, eu vou ter que tomar medicamento mesmo, não tem jeito. Só que eu não comprei. Gente, simplesmente eu peguei aquela receita, guardei e não comprei o medicamento. Falei, vou tentar fazer só a terapia. Vai que com a terapia, eu falando, né, pondo pra fora, isso ajuda. Aí, gente, procurei uma psicóloga lá pelo convênio que eu tinha na época. Gente, não deu certo com a psicóloga que eu achei. O tipo de terapia que ela tinha existem vários tipos, tá, gente? Psicólogos, cada um tem um tipo de tratamento terapêutico pra fazer com a pessoa. O que ela tava fazendo comigo não deu certo. Fiz 15 sessões, mas de verdade, gente, eu fazia uma vez por semana. Foram 15 sessões direto. Não surtiram efeitos, tá? Não surtiram efeitos. Foi bem a realidade. Na verdade, eu fui depois ficando pior. Pior por quê? Porque realmente eu não tava mais me sentindo bem ali. E eu tava me forçando a uma situação. E aí foi quando eu cheguei e falei com o meu gerente. Fê, faz um acordo pra me mandar embora, por favor. Eu sei. Eu falei chorando. E eu falava assim pra ele, porque eu não queria, mas eu preciso cuidar da minha saúde. E eu lembro de falar isso pra ele. Se eu não me cuidar, eu não vou conseguir trabalhar aqui e trabalhar em lugar nenhum. E eu não quero isso. Eu quero estar bem, eu quero ter saúde pra cuidar do meu filho, eu quero ter saúde pra cuidar da minha família. Eu sou nova. Cara, eu sou nova. Eu tinha
Vamos lá, a gente faz as contas, 2020. Eu tava com 26, 25 anos, 26 anos, nem me lembro. E, cara, eu sou nova. E aí ele falou, tá bom, sabe? É com muita dor no coração, porque eu não queria. Mas eu vou conversar com o César, que era o gerente acima dele, um dos diretores da empresa. E eu vou pedir, vou ver com ele se a gente faz um acordo, a gente manda você embora com todos os seus direitos, tudo bonitinho. Aí, ok. Aí acho que nesse mesmo dia, nessa mesma semana, o César me chamou pra conversar. Nossa, e gente, eu só chorei. Quando ele me chamou na sala pra conversar, pra perguntar o que estava acontecendo, nossa, eu chorava. Ele queria saber se era alguma coisa ali na empresa que tava me incomodando. Eu falei, não é nada, não é ninguém, não é, gente, eu gosto demais. Eu falava, eu gosto demais de trabalhar daqui. Aqui cara, eu não tenho o que reclamar, mas eu não tô bem, minha saúde não tá bem. Eu sei que eu cheguei num momento que eu preciso me tratar. E, gente, a minha crise foi em dezembro. Essa conversa foi em março. Então, eu tinha uma férias pra tirar. Então, me deram as minhas férias em abril. E aí, ele falou assim, beleza, Sá, tira suas férias. Pensa nesse tempo aí e a gente volta, beleza. Fiquei em casa, fiquei 20 dias em casa. Tirei minhas férias. Fiquei em casa, mas não tava muito bem. E aí, voltei. Quando eu voltei pra trabalhar, eu já falei, gente, não dá, desculpa, não consigo. Aí eles entraram no acordo, falou, tá bom, Samara, a gente vai te mandar embora, a gente faz tudo bonitinho, mas você fica pelo menos esse mês? Eu falei, não, fico. Eu fecho o mês de maio, bonito, não tenho nenhum problema. E eu trabalhei. Gente, parece que foi o melhor mês, assim, que eu trabalhei. Não lembro de ter batido meta, nada disso, mas parece que foi o melhor mês, porque eu já sabia que eu ia poder ir pra casa me cuidar. E aí, tipo, o último dia foi bem tenso, porque eu tava bem assim, cara, vou me despedir das pessoas, né? Pesado. Cara, uma empresa que eu trabalhei, na época, eu era uma das mais antigas da empresa, porque a empresa tinha mudado bastante o quadro de funcionários e tudo mais. Eu era uma das mais antigas. Nossa, eu lembro que foi sofrido, cara, foi muito sofrido essa época. Eu sofri bastante. Naquele dia, assim, pra falar tchau pra eles, para as pessoas que, nossa, foi bem complicado. Mas aí, gente, fui embora. E aí fui pra minha casa. Eu fui, mas assim, eu levei muitas amizades de lá, tenho contato com essas pessoas até hoje, e como eu falo, foi um presente onde eu tava. E aí, gente, começa a minha batalha sozinha dentro de casa. Bom, tranquei minha faculdade nessa época, eu lembro que eu terminei o primeiro semestre da faculdade. Concluí bonitinho. Quando comecei o segundo, eu fiz 2 meses, aí eu tranquei também. Aí nesse meio tempo eu passei por muita coisa, gente. Eu fui tentar me distrair, assim, com outras coisas. Nessa época, minhas irmãs não trabalhavam, então a gente abriu um canal no YouTube. E aí a gente começou a gravar e tal. E, gente, aquilo foi me distraindo, ficar com a minha família. E, gente, nesse momento eu não estava fazendo uso nenhum de medicamento, tá? Lembrem lá que eu falei que eu recebi a receita ficou guardada? Lá ela ficou. E aí eu tava bem, tava me sentindo melhor, tal. Não tava tendo... nunca mais tive aquela crise que eu tive naquele dia. Falei, ok, tô bem, tô ótima agora. Agora o negócio vai ficar bom. E a gente fez o canal, e o canal, nossa, super me distraía, a gente gravava. Eu entrei em transição capilar, porque quem me conhece sabe que eu não tinha esse cabelo todo. Eu sempre fui alisada, e aí mesmo eu não tinha passado pela transição. Eu falei, vou entrar também na transição, quem sabe isso me traz um renovo. E eu fui me sentindo muito bem naquela época, gente. Nossa, eu tava muito bem. Mas aí, parece que as coisas começaram a desencaminhar de novo. Aí, a minha avó ficou doente, a mãe do meu pai. Ela ficou doente e, nossa, ficou muito estranho a situação, porque eu lembro que eu fui visitar ela, isso, assim, no Dia das Mães foi o último dia que eu vi ela, que a gente viu ela viva. Eu vi ela viva, né? E a gente tava na casa dela, a gente foi ao almoço Dia das Mães, então eu almoçava na casa da minha avó, com a minha mãe, com a minha avó, parte de mãe, e depois, na frente, assim, que elas moravam na mesma rua, eu ia lá com meu pai já tava lá e eu almoçava com a minha avó também, almoçava 2 vezes. Aí eu levei o Caio foi o primeiro bisneto dela, o único ainda até agora, na verdade tem uma prima minha gravidinha aí, mas já foi o que ela conheceu, e eu lembro que ela gostava muito de brincar com ele, ficava chamando ele de Caio e tal, ele lembra disso até hoje, que eu falo, chamo ele assim, ele lembra dela. E aí minha avó ficou doente, minha avó tem um problema no coração, e ela ficou doente, e nisso
foi muito rápido. Ela foi internada, precisava fazer a cirurgia de válvula mitral. Ela teria que colocar uma artificial. E eu lembro que minha avó foi pro hospital. A princípio ela tava ficando no hospital aqui na nossa cidade, em Mogi. Eu sou de Mogi das Cruzes. E depois, o caso foi agravando um pouco, ela teve que ser transferida para São Paulo. E aí, gente, nesse período eu comecei a ficar muito para baixo de novo. E aí começaram as minhas crises de volta. Só que as minhas crises vieram um pouco diferente. Começou à noite, eu não conseguia dormir. Toda vez que eu ia me deitar, eu perdia o ar, eu não conseguia. Gente, eu passava a noite toda em claro. Era isso. Eu passava a noite toda em claro, passando mal, falta de ar. Como se alguém estivesse me apertando, assim, eu deitada, alguém me sufocando. Gente, não teve jeito. Eu tive que procurar uma forma de me ajudar, mas eu não queria. Aí começou a novela.